Meninas, sejam todas bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu coração está cheio de alegria por poder começar mais um desafio. E aí a gente vamos nos falando aí durante o dia lá no grupo, e todos os dias eu tô mandando, pela manhã eu vou mandar um exercíciozinho lá para vocês, beleza? Para quem tá no grupo. E vocês tenham liberdade, se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem saber alguma coisa, se vocês quiserem acrescentar, né, dentro do que eu já propus aqui, se vocês tiverem alguma coisa específica que vocês queiram muito saber, vai anotando as dúvidas que vocês têm sobre sexualidade, vai mandando lá nas mensagens, vai mandando no grupo, porque aí eu vou construindo para vocês aquilo que vocês mais desejam. Essa semana a gente vai falar bastante aqui da sistêmica, que é aquilo que realmente rege o nosso inconsciente, como o nosso inconsciente funciona. Por quantas vezes, né, eu sempre gosto de começar os meus conteúdos com uma pergunta. Quantas vezes você se dispôs a mudar em alguma coisa e aí de repente vocês estavam comprometidos e assim querendo mudar e disse eu vou mudar, eu vou fazer diferente, agora vai ser diferente, e daqui a pouco estavam repetindo as mesmas ações? Ou quantos relacionamentos vocês já não deram certo? Ou às vezes estão no mesmo relacionamento que está ali batendo, entravado, bagunçado, ferido, machucando e sendo machucado. Essa semana a gente vai falar bastante aqui da sistêmica, que é aquilo que realmente rege o nosso inconsciente, como o nosso inconsciente funciona. Por quantas vezes, né, eu sempre gosto de começar os meus conteúdos com uma pergunta. Quantas vezes você se dispôs a mudar em alguma coisa e aí de repente vocês estavam comprometidos e assim querendo mudar e disse eu vou mudar, eu vou fazer diferente, agora vai ser diferente, e daqui a pouco estavam repetindo as mesmas ações? Ou quantos relacionamentos vocês já não deram certo? Ou às vezes estão no mesmo relacionamento que está ali batendo, entravado, bagunçado, ferido, machucando e sendo machucado. Essa semana a gente vai falar bastante aqui da sistêmica, que é aquilo que realmente rege o nosso inconsciente, como o nosso inconsciente funciona. Por quantas vezes, né, eu sempre gosto de começar os meus conteúdos com uma pergunta. Quantas vezes você se dispôs a mudar em alguma coisa e aí de repente vocês estavam comprometidos e assim querendo mudar e disse eu vou mudar, eu vou fazer diferente, agora vai ser diferente, e daqui a pouco estavam repetindo as mesmas ações? Ou quantos relacionamentos vocês já não deram certo? Ou às vezes estão no mesmo relacionamento que está ali batendo, entravado, bagunçado, ferido, machucando e sendo machucado. Essa semana a gente vai falar bastante aqui da sistêmica, que é aquilo que realmente rege o nosso inconsciente, como o nosso inconsciente funciona. Por quantas vezes, né, eu sempre gosto de começar os meus conteúdos com uma pergunta. Quantas vezes você se dispôs a mudar em alguma coisa e aí de repente vocês estavam comprometidos e assim querendo mudar e disse eu vou mudar, eu vou fazer diferente, agora vai ser diferente, e daqui a pouco estavam repetindo as mesmas ações? Ou quantos relacionamentos vocês já não deram certo? Ou às vezes estão no mesmo relacionamento que está ali batendo, entravado, bagunçado, ferido, machucando e sendo machucado? Essa semana a gente vai falar bastante aqui da sistêmica, que é aquilo que realmente rege o nosso inconsciente, como o nosso inconsciente funciona. Por quantas vezes, né, eu sempre gosto de começar os meus conteúdos com uma pergunta. Quantas vezes você se dispôs a mudar em alguma coisa e aí de repente vocês estavam comprometidos e assim querendo mudar e disse eu vou mudar, eu vou fazer diferente, agora vai ser diferente, e daqui a pouco estavam repetindo as mesmas ações? Ou quantos
Quantos relacionamentos vocês já não deram certo? Ou às vezes estão no mesmo relacionamento que está ali batendo, entravado, bagunçado, ferido, machucando e sendo machucado. Essa semana a gente vai falar bastante aqui da sistêmica, que é aquilo que realmente rege o nosso inconsciente, como o nosso inconsciente funciona. Por quantas vezes, né, eu sempre gosto de começar os meus conteúdos com uma pergunta. Quantas vezes você se dispôs a mudar em alguma coisa e aí de repente vocês estavam comprometidos e assim querendo mudar e disse eu vou mudar, eu vou fazer diferente, agora vai ser diferente e daqui a pouco estavam repetindo as mesmas ações? Ou quantos relacionamentos vocês já não deram certo? Ou às vezes estão no mesmo relacionamento que está ali batendo, entravado, bagunçado, ferido, machucando e sendo machucado. Essa semana a gente vai falar bastante aqui da sistêmica, que é aquilo que realmente rege o nosso inconsciente, como o nosso inconsciente funciona. Por quantas vezes, né, eu sempre gosto de começar os meus conteúdos com uma pergunta. Quantas vezes você se dispôs a mudar em alguma coisa e aí de repente vocês estavam comprometidos e assim querendo mudar e disse eu vou mudar, eu vou fazer diferente, agora vai ser diferente e daqui a pouco estavam repetindo as mesmas ações? Ou quantos relacionamentos vocês já não deram certo? Ou às vezes estão no mesmo relacionamento que está ali batendo, entravado, bagunçado, ferido, machucando e sendo machucado. Essa semana a gente vai falar bastante aqui da sistêmica, que é aquilo que realmente rege o nosso inconsciente, como o nosso inconsciente funciona. Por quantas vezes, né, eu sempre gosto de começar os meus conteúdos com uma pergunta. Quantas vezes você se dispôs a mudar em alguma coisa e aí de repente vocês estavam comprometidos e assim querendo mudar e disse eu vou mudar, eu vou fazer diferente, agora vai ser diferente e daqui a pouco estavam repetindo as mesmas ações? Ou quantos relacionamentos vocês já não deram certo? Ou às vezes estão no mesmo relacionamento que está ali batendo, entravado, bagunçado, ferido, machucando e sendo machucado. Essa semana a gente vai falar bastante aqui da sistêmica, que é aquilo que realmente rege o nosso inconsciente, como o nosso inconsciente funciona. Por quantas vezes, né, eu sempre gosto de começar os meus conteúdos com uma pergunta. Quantas vezes você se dispôs a mudar em alguma coisa e aí de repente vocês estavam comprometidos e assim querendo mudar e disse eu vou mudar, eu vou fazer diferente, agora vai ser diferente e daqui a pouco estavam repetindo as mesmas ações? Ou quantos relacionamentos vocês já não deram certo? Ou às vezes estão no mesmo relacionamento que está ali batendo, entravado, bagunçado, ferido, machucando e sendo machucado? Essa semana a gente vai falar. E quantas das vezes a gente tem a sensação de que dentro da gente está tudo solto e misturado, tudo emaranhado, a gente não sabe onde começa e onde termina nada. Lembrando que especificamente dessa semana a gente está falando de inconsciente, tá, gente? A gente vai falar de coisas que acontecem, não é aqui não, é no nosso inconsciente. Lembrando que de 100% do ser humano, né, se a gente pega o 100%, ele é 90% inconsciente. Então, o que rege a tua vida não é o teu 5% consciente. Você só tem 5%. O que você pensa, o que você sente, o que você acha. Você pensa assim que está decidindo a tua vida, os teus 5%, eles são o teu consciente. Mais 5% é o teu subconsciente. O que é... Vamos lá, consciente é tudo que você lembra, tudo que tá aí, que você pensa, que você, né, tá aí lembrando, que você acha que tá tomando as decisões. Mas as suas decisões, elas são tomadas no teu inconsciente. O inconsciente, ele consiste, em cada célula do teu corpo tá registrado o teu inconsciente. Então,
quando você acha que está tomando uma decisão consciente, na verdade não, você toma essa decisão inconsciente, você justifica ela no teu consciente. O teu consciente só conta uma historinha para justificar aquela decisão que você tomou. Para que os relacionamentos dê certo, nós precisamos de ordem, porque os relacionamentos, eles não terminam por falta de amor, eles terminam por falta de ordem. Quando não existe ordem nos relacionamentos, estão emaranhados. Você não consegue, não tem relacionamento, não tem vida amorosa que consiga, por mais amor que tem, que consiga dar certo. É uma coisa que está emaranhado, bagunçado e não sai do lugar. Então, emaranhamento é tudo que é confuso, tudo que está fora de ordem, tudo que está bagunçado, tudo que está entrelaçado, a gente define por emaranhamento. E isso acontece no nosso inconsciente. Lá no sistema límbico, no teu emocional, no teu sistema reptiliano, e só o teu neocórtex, que é a tua parte consciente, teu 5%, justifica as suas decisões tomadas lá no inconsciente. Quando nós puxamos pra gente, nós trazemos pra gente a nosso par, geralmente ele está espelhando como nós estamos, ou seja, nós atraímos para nós segundo está o nosso inconsciente. Eu gosto muito de citar Provérbios 23, 7. Assim como eu sinto, assim como eu sou na minha alma, assim como eu sinto e penso acerca de mim, assim eu sou. E é tudo isso que eu atraio, é tudo isso que eu puxo para mim, é tudo isso que eu trago para mim, certo? Quando as coisas não estão funcionando, quando eu estou com sentimento de escassez, com todas aquela... se eu pegar a tabela lá, quando eu estou vibrando culpa, medo, raiva, tudo isso é o que eu vou trazer mais do mesmo para mim. E quantas das vezes a gente atrai isso por problemas lá com a mamãe, lá com o papai, que é a nossa base inconsciente. Do período intrauterino até os 5 anos de idade é onde é formado o nosso inconsciente e fica registrado, mielinizado no teu corpo. Quem me segue já está careca de conhecer essas palavras: mielinização, sistema, né? Período intrauterino até os 5 anos. Então quem me segue aí já está cansado de ouvir isso, né? Então é onde é formado os nossos traços de caráter e esses traços de caráter, eles regem o seu comportamento, a como você funciona. Então nós, para quem ainda é novo aqui, tá chegando agora, nós, analista corporal, quando a gente bate o olho no seu corpo, a gente sabe dizer pelas formas do teu corpo quais foram os traumas que você viveu do período intrauterino até os 5 anos de idade e os que recorreram, né, na sua vida durante ali infância, adolescência, vida adulta, vai ficando marcado, registrado no seu corpo. Mas especificamente do período intrauterino aos 5 anos de idade. Isso fica ali marcado, isso fica registrado. E tudo isso, se não foi, se lá com a mamãe, com o papai, as experiências não foram legais, se vocês não elaboraram, se não tiveram ordem, se está tudo em desordem, se está tudo fora do lugar, a vida do casal, a vida no relacionamento vai ser difícil. Se você não aceita a mamãe e o papai como eles são, se você os critica, né, pelo que eles são, como eles são, a sua vida não vai fluir, a sua vida não vai para frente. Ou seja, se você tem crítica à mamãe ou ao papai, se vocês não receberam, né, não tomaram com alegria, receberam todos os presentes que eles te deram, porque pai e mãe é assim, eles vão lá, criam o papel de pai e de mãe, pegar aquela criança, criar aquela criança e jogá-la para a vida, e ali ela segue para a vida para poder ter um desempenho, para ter uma vida abundante. Esse é o certo. Só que muitas das vezes
a mãe não liberou a criança para o pai não liberou a criança para a vida, e vai virando aquele emaranhado. E os pais não se fizeram desnecessário, aqueles filhos não tornaram os pais desnecessários, e vai virando aquele emaranhado. Ou seja, eu não tomei os meus pais com alegria no meu coração, eu não recebi os presentes que ele deu. E quando a gente fala de presente, a gente está falando especificamente do, né, o básico, que é a vida, porque o melhor que o teu pai e a tua mãe poderia ter feito por você, eles já fizeram, que é te dar a vida. Eles te entregaram como presente especial a vida. E se eu não recebi isso com alegria, eu estou atravancando a minha vida. Eu não vou conseguir, né, se eu não recebi e não despedir dos meus pais, ou seja, eu não sair da casa dos meus pais, cumprindo o que diz a Escritura: deixará o homem pai e mãe, unirá-se a sua, né, sua esposa, o seu esposo, e serão dois, e vão para a vida. Ou seja, se eu não cumpro isso, que não só as Escrituras diz, mas que a sistêmica também diz, Bert Hellinger colocou isso muito claro, se eu não cumpro o despedir dos meus pais, que é deixar pai e mãe, ir para a vida e viver a minha vida, eu estou preso no meu passado. Se eu estou preso ao papai e à mamãe, a minha vida no meu relacionamento não vai fluir. Se eu tenho pendências lá atrás na minha família de origem, a minha família atual vai sofrer. Relacionamentos, gente, a gente tem a tendência de ir para um relacionamento e projetar no outro as nossas dores, os nossos traumas, os nossos sofrimentos, as nossas pendências emaranhados, e colocar a culpa no outro. E dizer que o problema da nossa vida, do nosso relacionamento não tá legal, ser o outro. Então a gente tem essa tendência, sendo que dentro de um relacionamento eu tenho 50% da responsabilidade. Quando eu vou para um relacionamento, isso eu falei para um casal muito amado, bem próximo a mim, que estão noivos e estão se casando. Eu falei: olha, não pense vocês que um relacionamento, vocês vão se unir agora, que você está se casando, é só ela e só ele. É você, ele, o sistema dele e o sistema dela. Eu falei: olha, são dois sistemas, uma relação não são duas pessoas, um relacionamento amoroso são dois sistemas. Bert Hellinger disse: relacionamento amoroso, nossa maior alegria e nossa maior dor. Por que a nossa maior alegria e nossa maior dor? Porque nada traz tanta alegria dentro para um ser humano como relacionamento amoroso, mas nada traz tanta dor e tanto conflito como um relacionamento amoroso. Porque quando eu conheço alguém, eu vejo a luz daquela pessoa e eu me dou, e eu tô apaixonado, então eu tô enxergando ali só a luz. Eu não estou vendo as sombras daquela pessoa, eu não estou vendo a princípio ainda os emaranhados, com a convivência, os emaranhados de cada sistema começa a dar chute e começa a vir os problemas, começa a vir as circunstâncias, os embates, os conflitos. E quando não são resolvidos esses emaranhamentos, ou seja, quando pelo menos um não se dispõe a ir lá, assumir e viver, entender que dois amores, duas origens, exatamente, somos origens diferentes, viemos um de uma origem, outro de outra origem, e esses dois sistemas, eles precisam, esse casal, eles precisam entrar em congruência aqui. Então são sistemas que estão se misturando, se fundindo, porque quando eu vou para um relacionamento, eu levo a força da minha mãe, dos meus antepassados, né? O homem, ele vai para o relacionamento levando a força do masculino, do seu pai, de todos os seus antepassados, e tudo isso se une dentro do relacionamento para virar aquele casal, que são, na verdade, um encontro de dois sistemas, duas origens, né? Um relacionamento com duas origens, dois amores com duas origens, como a Lília colocou aqui. Dentro de um relacionamento, quando nós não nos
nos percebemos quando nós não deixamos, não resolvemos esses emaranhamentos, não existe amor que consiga levar esse relacionamento para frente. Não tem amor, sabe? Às vezes os casais eles se amam tanto, tanto, mas não conseguem viver junto por conta dos emaranhamentos. E esses casais se rompem e isso dói muito, porque o amor tá ali. Porque tem um amor verdadeiro, porque tem um amor genuíno, mas está tão emaranhado que esse relacionamento não flui, esse relacionamento não funciona, não encaixa. Quando eu estou diante do meu par, eu preciso compreender que ele é um ser humano diferente de mim. E quando eu compreendo, quando eu conheço, quando eu trato, eu coloco ordem no meu inconsciente. Quando o meu inconsciente está organizado, tá tudo bonitinho, tudo, cada coisa no seu lugar, né? Incluído, tudo bonitinho. Quando eu não excluí nada, quando eu não excluí ninguém, tá tudo bonitinho. Uma coisa que atrapalha muito o relacionamento, gente, é a exclusão dos ex. As pessoas, elas saem de um relacionamento, entram em outro relacionamento. E aí elas, né? Os parceiros às vezes têm a tendência de excluir, como se aquela pessoa nunca tivesse tido um ex. Isso traz um emaranhamento muito grande, porque fere a lei do pertencimento, fere a lei ali, porque todos têm o seu lugar e todos têm que ter a sua inclusão. Então, quando eu excluo alguém do meu sistema, porque um ex, ele também faz parte do meu sistema. É por isso que assim é complicado aquela pessoa que sai tendo vários companheiros. Por quê? Porque você está se emaranhando também nos sistemas dele, isso acarreta também para a tua vida. E quando você vai para outro relacionamento, você precisa incluir, você precisa aceitar com amor, você precisa receber no seu coração tudo que foi bom daquele relacionamento, fechar aquele ciclo, como a Lília está comentando aqui, fechar aquele ciclo, né, despedir, né, e assumir, gente, assumir a responsabilidade pelo que não deu certo, porque como eu disse, é 50% responsabilidade de um e é 50% responsabilidade do outro, nunca é responsabilidade só de um. Um relacionamento não termina porque um pisou na bola, não. Um relacionamento termina por quê? Porque eu estou emaranhado ou porque o outro está emaranhado, e às vezes assim, fica tão impossível aquele relacionamento continuar por conta daqueles emaranhamentos, e a responsabilidade é dos dois, a responsabilidade nunca é de um só. E eu vou bater nessa tecla aqui essa semana, porque as pessoas às vezes vêm para mim e vêm tacando pau no marido. Então, precisa fechar os ciclos, precisa e assumir a sua responsabilidade. Quando eu digo sinto muito, eu estou assumindo. Então, quando você vai para um relacionamento novo, você tem que assumir 100% a sua responsabilidade, assumir a parte que lhe cabe dentro daquele relacionamento que não deu certo. Por que travou? Por que bagunçou? Porque você estava emaranhado, o outro também estava emaranhado, mas a responsabilidade é dos dois, não é de um só. Então assuma 100% da sua parte, da sua responsabilidade, receba com amor, receba com carinho, receba com ternura tudo que o outro te deu. A Sheila está dizendo que às vezes o problema do relacionamento é nós e a gente não muda, né? A gente muda, tudo muda, exatamente. Eu sempre digo isso, né? Eu mudo, tudo muda, porque às vezes o problema está em mim. No meu caso, eu tive vários emaranhamentos, né? Já contei aqui a história do emaranhamento com um irmão que eu não sabia que existia, e isso estava travancando a minha vida e bagunçando tudo. Então, voltando aqui ao que eu estava falando aqui, então, se despeça dos seus relacionamentos anteriores, receba o que você teve de bom, tome no seu coração, libere aquela pessoa, assuma a responsabilidade pelo aquilo que não deu certo. Porque quando você exclui, começa só a criticar o teu ex, o que você vai acontecer? Você vai viver tudo de novo lá na frente, porque você não fechou o ciclo, porque você não assumiu responsabilidade, porque você não aprendeu nada, porque você não resolveu nada.
E aí vira aquela baderna, aí vira aquela bagunça. Então, fechar esses ciclos, receber, estar em paz, estar com gratidão por aquela pessoa que acrescentou tanto na sua vida, que te trouxe tanto, inclusive, né, na maioria dos casos, filhos maravilhosos. Incluir aquela pessoa, agradecer no seu coração. Você não precisa ir lá na pessoa resolver isso não, gente, é tudo dentro do teu coração. Você tem que resolver com o papai e com a mamãe, é dentro do seu coração, é dentro de você. Porque quando nós fechamos o ciclo, nós nos responsabilizamos pela parte que nos cabe, nós recebemos o que teve de bom e nós nos despedimos daquela pessoa, virou passado, ficou no passado. Agora, se eu vivo criticando, se eu vivo falando, se eu vivo revivendo as dores, eu estou vivendo no passado. E toda vez que eu estou conectada ao passado, toda vez que eu me conecto com o passado, seja lá com a mamãe, ou com o papai, ou com o irmão, ou com um ex, ou com um filho não nascido, ou com qualquer coisa, eu estou preso no meu passado. E cada vez que eu estou preso no meu passado, eu estou emaranhado, porque eu não estou olhando para a vida. Se eu não olho para a vida, se eu não estou olhando para a vida, eu não tenho energia de vida, eu não tenho energia sexual, eu não tenho energia para ganhar dinheiro, eu não tenho energia para viver, eu não tenho energia para ser feliz, nem para ter orgasmo, gente. Ninguém tem orgasmo todo bagunçado, emaranhado, né? Uma coisa que emaranha a vida de casal, abuso sexual. O abuso sexual é uma coisa que trava, atravanca, emaranha, porque geralmente quem passou por um abuso tá cheio de culpa, tá cheio de dor, tá cheio de ressentimento, tá cheio de entrave, tá cheio de tudo que é craca e se sentindo culpado. E isso emaranha relacionamento amoroso. Outra coisa, gente, que emaranha relacionamento é filho ficar preso a pai e mãe e cuidar, sabe? Filho largar marido, largar esposa, pai cuidar de pai e de mãe. Quantas das vezes a gente pega a pessoa que é tão mal amada, e quando eu digo a pessoa mal amada, eu não estou dizendo que ela é mal amada pelo outro, não, ela é mal amada por si mesmo. Às vezes pega a pessoa que ela projeta no outro, ela quer que o outro encha ela de amor, de ternura, dê para ela aquilo que ela não se dá. As pessoas não se dão amor, as pessoas não se dão carinho, as pessoas não se dão respeito, as pessoas não se dão nada e quer que o outro faça por ela. Tá toda emaranhada nela mesma, no passado, em tudo, toda bagunçada e querendo que o outro resolva por ela. Querendo, gente, se eu não estou em mim, se eu não estou presente para mim, vai ser o meu marido que vai estar? É o meu marido que vai me dar amor? Se eu não recebi, se eu não tomei os presentes que o meu pai, que a minha mãe me deu, eu não despedi deles, eu não segui para a vida, eu não me dispus a viver, eu não me dispus a ser feliz, é o meu marido que vai fazer isso por mim?